Olá, mais uma vez, estamos aqui reunidos na taverna com Plutão. Aqui não tem cara de taverna nem um pouquinho, aliás, já é mais um vídeo sem cara de taverna, mas é um lugar belíssimo que é o Parque Gulbenkian, aqui na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Estou aqui com a presença ilustre do João Medeiros, um dos maiores astrólogos aqui do país, para a gente falar de tudo que vier à cabeça, como sempre. Então, João, bom dia. Bom dia, Carlos. Aqui já é boa tarde, né? Aqui é boa tarde. E quero só acrescentar que o Carlos também é um dos grandes astrólogos deste país. Já é muito frequente vir cá dar cursos, ainda bem, e este intercâmbio entre Brasil e Portugal só nos faz bem e bem-vindo. Maravilha. Olha só, João, a gente estava no caminho para cá conversando sobre as diferenças, né, as questões com escolas. Foi uma coisa que eu conversei com o Luiz Resina. Poucos dias atrás, conversei com o Luiz Resina sobre a situação do ensino de astrologia, o aprendizado, a prática, o uso em vários países diferentes. Uma coisa que eu falei lá com ele que recentemente eu estive na Argentina e algumas das escolas lá ficam completamente lotadas de alunos, inclusive alunos jovens. Como é que está isso aqui em Portugal? Em termos de gerações de alunos, eu penso que temos bastantes alunos jovens. Mas em número absoluto de alunos, também porque o país é pequeno, não posso dizer que tenhamos assim uma expansão muito grande da astrologia. Os astrólogos trabalham sobretudo individualmente, ou seja, não têm tanta tendência para se articular ou para se associar ou para fazer escolas em grupo, em particular na zona de Lisboa, embora haja um ou dois no Algarve, 3 ou 4 no Porto. E portanto a coisa está muito pulverizada, está muito... temos a Associação Portuguesa de Astrologia, que faz um trabalho de tentar juntar e de conseguir juntar muitos astrólogos, mas as gerações são gerações... Por exemplo, já estive em Inglaterra algumas vezes, em congressos, e dá para entender que há uma diferença. E a diferença é que as gerações aqui, mesmo em relação com Espanha, eu penso que são mais jovens. Mas em termos de quantidade... Não vou dizer que seja assim uma quantidade como é na Argentina, por exemplo. Houve uma grande escola, que foi a escola Quiron, na Maria Flávia de Monsaraz, que nos anos 80 deu uma expansão muito grande à astrologia em Portugal. E aí sim conseguia juntar vários astrólogos. Mas entretanto a escola Quiron entrou um pouco em declínio e não houve assim grandes substitutos em termos de infraestrutura, de modo que devagar conseguimos estar cada vez mais institucionalizados. Eu acho que o modo como vocês estão levando a cabo a astrologia no país está começando a formar alguma coisa que substitua o Quiron. Eu tive o prazer de dar aula lá. Já dei um curso lá, foi muito bom. Eu fiz palestras lá também. Teve aquele... Antes mesmo do Simpósio Luso Brasileiro, que foi em 2014 ou 15, eu acho. Sim, por aí. Um dos dois. E então eu tive o prazer de dar, acho que foram 2 cursos lá no Quiron, e era um espetáculo. Era lá na rua Vitor Cordon. Também uma outra coisa que eu falei lá com o Luiz, né? E isso é uma coisa que eu acho que vocês já estão começando a substituir. Mas parece que o que está acontecendo aqui em Portugal está muito parecido, está muito próximo ao que acontece no Brasil. As escolas... Existem escolas, existem as vedetes, né, os professores que atuam muito individualmente. Alguns enchem as turmas, outros têm poucos alunos, mas que são bastante fiéis, que permanecem. E algumas escolas têm um bocado mais de gente e a maioria não tem. Então teve uma evasão de alunos durante uma época e agora está começando a restabelecer. O Luiz ainda falou uma coisa que... muito me animou porque faz todo sentido, e se nós procurarmos ciclos anteriores, vai bater direitinho. Quando ele falou, olha, a expectativa é de que quando Júpiter entre em Aquário junto com Saturno, a coisa volte a crescer mais uma vez. Faz sentido. Eu penso que essa interpretação tem lógica e, mediante também uma certa incerteza da política mundial e da ecologia e da sociedade, eu penso que a astrologia poderá novamente voltar a ter força para explicar, no fundo, estes movimentos sociais e económicos. Então eu estou convencido que sim, que é bem possível que haja esse ressurgimento, até porque isso já tem sido uma tendência com as aplicações eletrónicas.
As aplicações eletrónicas da astrologia têm crescido muito. A geração millennial está bastante atenta, sabe o que é uma fase de Mercúrio retrógrado, já está desperta para isso. Só que é uma geração muito imediatista, quer as coisas imediatamente. Então, por exemplo, em termos dos cursos, quer cursos rápidos, quer cursos diretos, não quer cursos muito longos no tempo, durante 3 e 4 anos. Quer módulos, quer saber o seu mapa, quer aplicar rapidamente. Isso quando não é, a pessoa quer fazer um curso de um mês já acha que é astrólogo Exatamente. em um mês. Exatamente. Então, eu penso que há vários contextos que sugerem poder haver uma expansão, ainda que me pareça que essa expansão tem que ser acompanhada de uma reestruturação da linguagem da astrologia. Ou seja, eu penso que, por exemplo, as novas abordagens que focam a vertente humanista, psicológica, de coaching do indivíduo, terão mais margem de evolução. Isso é uma coisa que me passa muito pela cabeça, que eu queria te perguntar exatamente isso. Deixa eu te interromper um segundo, Sim. porque eu vou formular a questão para você desenvolver isso, exatamente isso. Tá? Isso aí eu já vim com quintas intenções, já, já é a segunda vez que isso acontece, aconteceu o mesmo lá em Sintra, mas enfim, eu vim com quintas intenções para perguntar isso, porque eu vejo que seu trabalho, ele parece um bocado com o meu. A gente sintetiza elementos muito contemporâneos de astrologia que envolvem psicológica, comportamental, mas também elementos de astrologia tradicional. Eu não vejo como é que isso possa ser discordante uma coisa da outra, muito pelo contrário, as duas se complementam e uma sem a outra ficam ocas. É preciso que haja o diálogo das duas linguagens para que você possa ter uma eficácia ainda maior no seu atendimento e para ter resultado. Como é que você está trabalhando com isso? Eu vejo que a gente é parecido. Está muito, muito parecido. Eu concordo em absoluto 100% com o que você disse em relação a isso. Ou seja, quando nós entramos na astrologia tradicional, ficamos loucos, porque realmente é de uma riqueza e ficamos com a noção de que existe uma máquina do destino, que existe uma previsibilidade de tudo. Mas isso é um pouco uma ilusão, ou seja, é verdade que as técnicas antigas têm uma maior capacidade preditiva e mesmo de análise, mas isso não tira outro fator fulcral na astrologia, que é o facto de poder haver uma margem de livre-arbítrio. O que eu vou fazer com isso? Exato. Que é previsto? Então, eu concordo que tem que haver uma síntese do melhor dos dois mundos. O melhor do mundo da astrologia tradicional com o melhor do mundo da astrologia moderna. Sendo que na raiz, e você é um adepto da astrologia talismânica, eu, por exemplo, eu não domino, por exemplo, a astrologia talismânica, mas é o mais medieval total, mas é verdade que a astrologia talismânica incorpora uma vertente de ação do indivíduo. Ou seja, que o indivíduo pode fazer a diferença. A astrologia eletiva é a mesma coisa. É eleger um momento para que as coisas possam fluir melhor. Nós precisamos da astrologia eletiva para fazer o talismã. Exatamente. A palavra talismã vem de uso, exercer vontade. Exatamente, exercer vontade. Exatamente. Portanto, ou seja, está implícito que a ação do indivíduo faz diferença. Então eu acho que é isso às vezes o engano de quem fica demasiado absorvido pela astrologia tradicional, que é maravilhosa, é esquecer que existe uma componente criadora e de ação. No caso da astrologia moderna, existem correntes provavelmente um pouco consistentes, mas existem também muitas correntes extremamente úteis. Uma concordância que eu tenho com a reclamação, com a queixa dos tradicionalistas, eu concordo com isso, é quando o moderno coloca assim, Saturno não é mal, Saturno pode ser isso, pode ser aquilo outro, pode ser... Não, peraí, não pode. O Saturno no seu ascendente não te deixa feliz. Não existe felicidade com Saturno. O Saturno te dá estrutura, faz você fazer esforço, você pode ter bens duráveis, tudo bem, você pode até construir felicidade, mas ele não é uma coisa feita para deixar você contente. Quem faz isso é Júpiter e Vênus. Ponto. Isso acaba concordando. Mas não há como dizer que você não pode extrair dali, com o tempo, com o uso, com a paciência, algum grau de satisfação. Exato. E nesse aspecto, qual é que é a missão do astrólogo? É enfatizar o problema e reforçar o problema, ou apoiar a pessoa a conseguir, pelo menos, melhorar aquela questão e vivê-la melhor, mesmo que seja nos limites
da fronteira de um arquétipo do Saturno, como você disse, nunca é extremamente feliz e eufórico. Mas é possível, dentro de um espectro do arquétipo, vivê-lo melhor ou pior. E eu penso que a função do astrólogo é auxiliar a pessoa a viver o melhor possível o arquétipo. Porque o arquétipo não é estanque, não é parado, é dinâmico, está em movimento, é variável dentro de uma... Lá está, Exato. de um espectro de possibilidades e, portanto, nós temos que auxiliar nesse mesmo caminho. É como a astrologia eletiva. Nunca vai haver um mapa eletivo perfeito. Perfeito. Nunca. Eu quero arrumar namorado. Eu quero também comer bem. Eu quero também ter sucesso. Espera aí, você quer namorado, quer comer bem ou quer ter sucesso? Cada mapa vai servir para uma coisa. Não adianta, você não vai conseguir ter tudo no mapa. Quando você preenche um lado aqui, vai faltar aqui. Nunca tem, né? E a mesma coisa, a gente, quando faz a eletiva, a gente pensa em, bom, você quer isso? Então vamos preencher esse lado. Sabe que aqui não vai ter, né? Mas qual é o melhor possível? O que dá para fazer com esse mapa? Às vezes tem uma faixa de tempo desse tamaninho para a pessoa escolher, para fazer uma eleição. Sim. E dentro da eleição, o mapa, qualquer coisa do mapa está ruim. Qualquer coisa do mapa está fragilizada, está em debilidade planetária, por exemplo. Sim. Mas aí dentro das debilidades, qual é a debilidade menos ruim? Né? A gente acaba procurando aquilo. Claro. Mas há coisas simples mesmo dentro da astrologia eletiva, para o uso do dia a dia, que se podem ensinar às pessoas, ou pelo menos elas podem testar no seu caso. Eu vou tentar falar mais lento, que eu sei que eu falo muito rápido para o Brasil. A gente coloca legendas. Não, o pessoal entende, entende. Por exemplo, uma coisa tão simples como os dias planetários e as noites planetárias. Sim. É algo que muitas vezes a pessoa começa a fazer sem dar por isso. Associar um dia em que tenha mais atividades e mais importantes, rotineiras, semanais, ao seu dia do regente do ascendente. Por exemplo, se tem ascendente Gêmeos, a quarta-feira. Se tem ascendente Touro, a sexta-feira. E eu conheço muita gente que, sem saber astrologia, coloca nesses dias as suas atividades dominantes. Para nós, você não tem ascendente em Gêmeos nem Virgem, você é virginiano, né? Virginiano. Pois é, meu ascendente está em Virgem, minhas quartas-feiras são ótimas. São ótimas. Depois estamos a gravar numa quarta-feira. Exatamente. E também funciona. Mas pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que eu sou adepto e a minha escola, chamo-me escola, portanto é o Centro de Estudos Integrados de Astrologia. O CEIA. Integrados porquê? Porque nós tentamos integrar o melhor da vertente tradicional com o melhor da vertente moderna. Não esquecendo que a astrologia não é só e apenas a astrologia natal. É uma astrologia de vários ramos, desde a astrologia mundial, que só por si era um doutoramento, a astrologia horária, que é outro curso superior, a astrologia letiva, a mesma coisa. 4 anos para cada coisa. 4 anos para cada, e a astrologia natal. Portanto, daí o interesse das pessoas não perderem essa noção. Agora, há informação. O mapa natal, por exemplo, codifica o ADN psicológico de comportamento e, de facto, um projeto de vida. Ele já é preditivo. É O preditivo. mapa natal já é preditivo, a gente sabe o que vai acontecer em determinado momento, até pelas idades. Alguma coisa na 7ª casa, você Sim. vai fazer contrato, não vai ser quando é criança. Você Exato. vai se casar, não é quando é criança, Claro. não é quando é adolescente, exceto em Claro. casos excepcionais. Claro. Então você já tem uma estimativa de tempo com coisas que ocupam casas. O mapa natal já é preditivo. A pessoa Agora, já tem um destino, entre aspas, marcado. Um ali. destino arquetípico marcado. Agora, também é verdade, isto é a minha opinião, que há pessoas que, ou melhor, há determinados mapas que em si já podem implicar um grau de livre-arbítrio maior da pessoa. E uma coisa que nós às vezes esquecemos é que na própria mitologia havia um deus que quebrou com as profecias. Que você sabe qual é, que é o deus Zeus. Zeus, o planeta Júpiter, quebrou com uma profecia de que se ele tivesse um filho ia ser destronado. Uma profecia que era recorrente e crónica de geração em geração. E ele próprio no mapa, com um Júpiter muito amplo, pode significar liberdade de escolha. E por isso mesmo é que, por vezes, certos trânsitos, quando a pessoa já está em mais idade no tempo, 30, 40, 50 anos, podem não ser tão facilmente preditivos, porque o mapa não incorpora todas as escolhas que a pessoa já fez até aquele momento. Ou seja, é preditivo em arquétipo, não necessariamente no acontecimento. E daí que, por exemplo, no caso da astrologia horária, é tão interessante completar com a astrologia natal, porque permite incorporar a variável de escolha, uma vez que já é mais
claro, objetivo num assunto concreto que a pessoa tenha. Então, articular os dois pode ser até uma grande mais-valia. É o que eu faço. É o que você faz. No atendimento, eu já inicio o atendimento com um mapa horário. A pessoa não pergunta nada. Tem gente que é muito tradicionalista que olha assim, mas isso não é um mapa horário, eu não fiz uma pergunta. Eu falei, qual é a diferença? Eu fiz a pergunta. Assim, como a pessoa que me chegou se encontra, como é que ela está, qual é o estado dela. E ali eu não vou localizar a diferença é essa, que na hora da leitura do mapa da consulta, eu não vou localizar um assunto, eu vou localizar uma pulverização de assuntos que são mais enfáticos ao olhar. Claro. E ali eu vou dar uma introdução e vou fazer isso aqui, conversar com o mapa de nascimento. Na verdade, mostra o que do mapa de nascimento vai emergir naquele momento. Então aquilo ali ajuda muito. E aí uma coisa que, falando do CEA, que é o Centro Integrado, você tem um trabalho enorme com astrologia em diálogo com constelações familiares, né? Tem muita gente agora no mundo fazendo isso. E como é que está a procura? Você tem visto uma diferença pelo resultado? Porque constelações, um acréscimo interessante nisso. Eu não sou constelador familiar. Uhum. E eu faço um trabalho também com astrologia, eu não gosto do nome porque ficou meio pejorativo, mas enfim, eu faço uma astrologia que o pessoal chama de kármica, que vê questões que podem ser de vidas passadas, a gente demonstra ali, mas objetivamente pegam muito bem com as questões trazidas pelos antepassados. Isso dá para provar, dá para as pessoas vasculharem o que é dito nas gerações anteriores e todos os traumas e questões que deixam lacunas. Então, por exemplo, há pessoas bem-sucedidas que têm uma síndrome de escassez enorme. Elas ou são muito pão duras, né, dão tchau com a mão fechada, adeus, ou tem um receio de perder, de passar fome, e não há nada no mapa que indique isso, mas com algumas técnicas você consegue localizar onde estão esses traumas que antecederam o nascimento do indivíduo. Me parece que a constelação familiar faz algo muito parecido, tanto é que eu indico para que as pessoas façam para resolver aqueles traumas. Como é que fica? Então, essa é uma excelente pergunta. E o que acontece, eu concordo com muita coisa do que disse, e a minha perspectiva é muito esta. Eu, como astrólogo, ou como terapeuta, tenho interesse em que as pessoas fiquem mais felizes. E, ao longo da minha prática de consultas, cheguei à conclusão que havia determinados temas, ou determinados assuntos, para os quais eu, como terapeuta, não tinha propriamente como dar a volta. Então, fui procurando também outras ferramentas, não só as constelações familiares, para ver o que é que podia auxiliar, portanto, o que é que podia ajudar. E cheguei à conclusão que, dentro das terapias transpessoais, a terapia das constelações familiares é daquelas que pode ter um grau de eficácia superior. Como é que você faz? Você pega a pessoa e faz a constelação na hora? Como é que eu utilizo? Se eu perceber, eu considero que há dois tipos de pessoas, mais ou menos. Uma pessoa que ainda está muito presa num bloqueio qualquer, que pode ser do inconsciente, do seu karma, ou do seu inconsciente familiar, que vai dar muito parecido, porque não é à toa que a pessoa tem determinada família, é porque ela própria, aquilo espelha experiências de outras vidas que ela teve. E, portanto, na verdade, se nós vamos ver com um olhar mais profundo, a parte kármica até explica mais do que a parte familiar. Às vezes, ou seja, muito mais nítido, porque é que eu tive esta avó, porque é que eu tive esta avó, porque é que eu tive este pai, porque é que eu tive este tio. Eu tive que passar por essa coisa sobre a qual eu não pude exercer arbítrio algum. Exato, por causa do meu karma. Então, eu acho que as duas coisas se podem ver, contudo, para efeito de libertação e de cura da pessoa, o que eu constatei é que de facto, pessoas que são casos em que são mesmo necessários um trabalho terapêutico, por vezes a constelação familiar faz um trabalho milagroso. Então, como é que eu cheguei lá à junção das duas coisas? Comecei a frequentar um curso de um venezuelano, Enzo de Paola, que você já deve conhecer, que é, no fundo, um pioneiro da astrogenealogia e que me ajudou a compreender a ligação entre as duas coisas. Entre, por exemplo, um elemento fogo dominante, o que é que isso pode querer dizer em termos do sistema familiar ou das histórias do sistema familiar. O elemento terra, a mesma coisa. Onde é que estão as casas derivadas, os tios, as tias. E então comecei a aplicar isso nas sessões de pessoas que algumas com questões mais desafiantes, e por vezes apontar o dedo para a história, ou para o parente, ou para o tema que está ali por debaixo daquele tema, é suficiente para a pessoa ir pesquisar isso com os familiares e, ao descobrir a verdade, liberta-se
completamente. Você não rastreia só a casa 4, né? Não é Não, só a casa é 4. um conjunto Tudo, de fatores. É como tudo. eu faço também. A A casa 4 não casa, é suficiente para dizer tanta coisa. a Né? casa 12, a casa Casa 8, 12. tudo. E portanto, O último planeta com quem a Lua fez uma conjunção antes do indivíduo nascer super é importante. revelador. Super revelador. Concordo revelador. absolutamente. Comportamentos compulsivos que a pessoa não sabe. São comportamentos ou situações problemáticas ou bacanas, soluções. Sim. Talentos que a pessoa traz com esse Completamente. último planeta. Completamente. Sobretudo se Agora, ele for visível a olho nu, se for um dos 7. exato. Um dos 7. Os outros 3 também, mas Concordo, o dos concordo. 7 é muito nítido. É uma isso. coisa que eu também vejo, é o último aspecto da Lua como indicador da última vida ou de experiências importantes que a pessoa transporta. Mas isto para dizer que é um casamento que se pode fazer entre a filosofia de Bert Hellinger e a leitura do mapa. E consoante o tipo de tema que surge, ou o tipo de situação que a pessoa tenha, pode ser interessante ir investigar questões particulares da família. E eu já tenho tido casos de desbloqueio imenso, conseguindo apontar onde é que estão as causas na estrutura familiar e a pessoa indo lá e descobrir isso. Não foi preciso sequer muitas vezes constelar. Agora, eu também constelo, porque fiz também cursos de constelações familiares. Não é fácil, porque é uma caixa de Pandora autêntica. Você também sente o que a pessoa sente? Muitas vezes, e nunca se sabe o que é que pode aparecer, o que é que pode surgir. Já tive situações aqui porque temos sirene, avião. Eu tive já situações muito desafiantes em constelação sistémica, mas também já tive feedbacks estrondosos, de mudanças das pessoas. Muita coisa você aprendeu sozinho? Alguma coisa, mas tive que ter professores. Tive que ter professores, porque, nomeadamente as constelações, não é brincadeira, é uma bomba atómica e que não se pode fazer, acho eu, de qualquer forma, em grupo. Não dá. Em grupo, eu acho que tem que se ter. Eu demorei 10 anos a ganhar coragem, porque conheço isso. Eu em 2009 aprendi as constelações organizacionais, ou seja, dirigidas para temas profissionais. E depois disso comecei a introduzir. Fazendo leituras para empresas? Para empresas ou para pessoas com questões de trabalho, trabalho financeiro. Não tinha a componente do drama da família. Mas tem algo de astrologia no meio? Não tinha astrologia. Você pessoalmente no embute? Eu na altura comecei a articular um pouco, ainda fiz workshops das duas coisas, da astrologia vocacional e constelações organizacionais, isto há 10 anos. Só que introduzi devagarinho nos meus cursos alguns exercícios de constelações, mas coragem, só o ano passado em que eu fiz um curso de constelações familiares, agora é que é a sério. E posso me assumir como constelador. E mesmo assim há temas que eu digo, eu não tenho neste momento experiência para constelar este tema. Mas eu acho que vai ser uma corrente da astrologia no futuro, duas correntes que vão ter muito êxito. O astro-coaching e a astrologia com a base toda da psicologia sistémica. Portanto, acho que essas duas correntes bem exploradas vão ser um estrondo. Vão ser mesmo, acredito que sim. Isso na expectativa de que acabe o radicalismo das várias partes, né? Porque astrólogo é um bicho esquisito. Porque poxa, nós já somos criticados pelo meio acadêmico, somos criticados pelo popular, que não conhece astrologia, e somos criticados por outras artes, né, divinatórias ou sistemas de simbolismo, e somos criticados pelos próprios astrólogos. Não tem saída isso. Isso não ajuda nem um pouco, né? Mas veja só, deixa eu te perguntar uma coisa. Há quantos 2 milhões de anos você começou a trabalhar? Mas conclui aí o que você ia falar. Não, eu comecei a estudar há 20 anos, há mais de 20 anos, mas a trabalhar nisto desde 2003, já lá vão, 15 anos. Mas em relação àquilo que você falou do karma do astrólogo, eu acho que o astrólogo tem que entender que de facto está num território maravilhoso, mas também num território perigoso. Sobretudo quando publicamente enfatiza que o seu trabalho é, sobretudo, preditivo. E é preciso compreender que as pessoas não simpatizam muito com o trabalho preditivo. Isso gera muitos anticorpos e nós temos que focalizar mais o outro lado, que é o lado construtivo, se queremos ser aceitos. Por melhor que seja, por exemplo, Robert Zoller, o astrólogo tradicional, sim, faz aquele livro sobre partes arábicas, e previu o 11 de setembro, mais de um ano antes. Ninguém falou disso nos meios de comunicação. Exato. Ele referiu que em setembro de 2001 ia haver um atentado terrorista na costa leste dos Estados Unidos. Porque isso ia conferir aos pesquisadores de astrologia um poder que ninguém quer dar.
Pronto, e é verdade, mas também é verdade que as pessoas não gostam É perigoso ter esse poder. que se profetize uma desgraça. Não valorizam isso. Valorizam mais que a pessoa interprete como é que a pessoa pode melhorar nas condições que tem. A minha lua em aquário entende isso perfeitamente, porque a gente ser obrigado a seguir um destino é uma coisa muito penosa para quem é meio aquariano, né? Então a gente quer ter arbítrio, a gente quer ter liberdade de decisão. Mas eu costumo dizer isso inclusive em aula, porque arbítrio é uma coisinha desse tamanho dentro de uma Coisa esfera muito, enorme. muito, muito grande. É o Mas suficiente. nós, enquanto articuladores desta linguagem, temos, penso eu, que ter inteligência para conseguir comunicar bem com o público. E o público gosta de ser incentivado a melhorar a vida. E se nós, por exemplo, no meu caso, eu já por 5 anos consecutivos que publiquei no meu site o próximo campeão de futebol, com meses de antecedência. Sempre Direitinho. sempre direitinho o campeão certo. Você trabalha com aquelas técnicas medievais, estilo aquela do Guido Bonatti, o sitiamento do castelo, tem várias, né? Eu não uso tanto o Bonatti, é mais a astrologia horária à minha forma. O sitiamento já previram uma vez que, não sei se era na Copa no Brasil, que o Brasil não ia ser campeão, todo mundo caiu de pau em cima da astróloga e ela estava correta. Estava correto. Ela estava correta. Mas isto para dizer o quê? Porque esse tipo de trabalho, quando faço esse trabalho preditivo, o impacto que eu tenho é muito diminuto nas pessoas, comparativamente com um artigo em que eu exploro o potencial de cada arquétipo ou de cada planeta ou na vida das pessoas. As pessoas aí sentem-se muito mais satisfeitas, Sim. porque isso tem mais utilidade. O que eu posso fazer com essa informação? Exato. Porque se jogar informação para mim não quer dizer nada. O que eu posso fazer, né? Exato. É o resultado. E portanto, ainda que fiquem um pouco de pé atrás, algumas respeitem mais quando há uma previsão certa, no geral é um território delicado. Então nós vivemos este conflito interno entre perceber que a nossa ferramenta tem um grande poder preditivo e querer demonstrar isso, nós sabemos que temos razão no que estamos a dizer, versus o público que não vê isso com bons olhos. Então estamos aqui, por isso é que a maioria dos astrólogos que têm mais impacto mediático são astrólogos não tão preditivos, digo eu. São não tão preditivos, aliás, nada preditivos, são aqueles que pegam... Na verdade, eles até são preditivos, mas não são preditivos De uma com forma coisas... muito absoluta. Não são absolutos e falam assim, abrem tendências até um ponto em que qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Que fica muito próximo aos horóscopos de jornais Ao e mesmo publicações. tempo, é por isso que somos criticados. Então, se fazemos previsões, atenção ao livre-arbítrio. Se falamos no livre-arbítrio, então tudo pode ser tudo. Então estamos aqui num desafio. Então o que é que eu acho que acontece na verdade, Carlos? Eu acho que há uma coisa que se critica bem os astrólogos, pelo menos a comunidade em Portugal. O nível de exigência intelectual, genericamente, é baixo. É muito baixo. É muito baixo. Qualquer pessoa Muito pode baixo. dizer que é astróloga, qualquer pessoa pode entrar no mercado e dizer que pratica, portanto não há critério. Eu sou a favor da liberdade, das pessoas poderem fazer isso, mas há uma consequência. E a consequência é que o nível genérico e dos horóscopos de revista é um nível muito básico. Então é difícil de transmitir, por exemplo, o que são técnicas da astrologia mundial. É difícil transmitir isto. Horóscopo é astrologia mundial aplicada numa amostragem de indivíduos possíveis, não são indivíduos. De fato, você que é de Áries, você que é de Áries. Eu tenho Áries, eu tenho Touro, eu tenho os 12 signos no meu mapa, você também, todo mundo tem. Então dizer assim, para você está falando sobre um setor do mapa de alguém. Eu não acho que o horóscopo seja uma coisa danosa, mas ele precisa ser feito com essa consciência. Então o que é que eu acho que pode ser feito para melhorar a profissão de astrólogo? Muita coisa que você tem feito também, que é articular com outras áreas da cultura, das religiões, do esoterismo, que não só a astrologia, e dando por exemplo, você sabe muito de constelações e de estrelas fixas. E não tem muitos astrólogos que saibam a cultura dos mitos. Há muito poucos astrólogos que saibam bem. Você sabe que já me perguntaram para que estudar mitologia, estudando astrologia? Se eu só quero saber como prever as coisas para o meu signo? Me perguntaram uma vez. Mas eu acho que essa transversalidade da cultura do astrólogo ajuda muito à credibilização da astrologia. Só um detalhe, estudar mitologia com astrologia é absolutamente fundamental, é imprescindível,
você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho, você não vai conseguir pensar sozinho se não tiver essa base cultural, histórica, muito mais mitológica ainda, se não tiver isso. Você não vai entender como é que um Saturno fazendo quadratura com Marte, por que ele funciona daquele jeito ali. É assim que você vai entender o que a gente chama de arquétipo e o funcionamento dele. É pela base mitológica, e não de uma mitologia, por mitologias comparadas. Tá? Só esse parênteses aqui que é importante. Portanto, eu acho que há 3 vias para que o astrólogo se possa credibilizar mais. A terceira é mais difícil. A primeira é essa, é o astrólogo estar aberto a outras áreas da cultura e do saber e conseguir articular isso dentro da sua linguagem, dos seus cursos. Que você faz, por exemplo, e bem, para concluir o raciocínio, a ver se é desta. Pronto, 3 caminhos para a credibilização do astrólogo, na minha opinião. Integrar outros meios de cultura, como a parte da religião, a mitologia, a psicologia, a história. Segundo caminho, estudos de qualidade e investigação de qualidade, publicada em livros ou em revistas internacionais. E terceiro, o astrólogo tem que tentar ser congruente e também ele próprio ser um exemplo na vivência do seu mapa. Então, claro que isto podia aplicar-se a outras profissões, como os médicos não fumarem, mas eu penso que isso também é importante. Essa coisa da gente dar o exemplo é que é fundamental, né? Não, eu vou fazer isso aqui, mas o mapa tá muito ruim. Não, mas eu vou fazer assim mesmo, que comigo não vai acontecer. Vai, você é humano, então você tem que levar isso aí em consideração. Mas, João, nós dois temos Virgem muito forte no mapa, então a gente fala muito, especialmente quando é um assunto apaixonante, que os dois obsessivos ficam em cima, os compulsivos por investigações. Mas me diga uma coisa, você é virginiano de Sol, a Lua está onde? Se você puder falar. Claro. Sol na 6, em Virgem. Sol na 6 Lua em Touro na 2 e ascendente Peixes. Ascendente em Peixes. É tão doido quanto eu. Eu não tenho ascendente em Peixes, mas o Mercúrio está em Virgem, o ascendente está em Virgem e o Mercúrio está em Peixes. É quase a mesma coisa, o dispositor do ascendente. Então você também erra o caminho com o GPS ligado, né? E Júpiter em Áries, o que também... Júpiter em Áries, é bom que conecta com o meu Sol. Então, não posso dizer que é uma vida muito dedicada ao trabalho, mas tem sido uma boa vida. Até ao momento em que Neptuno, em trânsito, chegou ao ascendente. Complica um bocado. Ficou dodói, ficou mole, parece que está anêmico. Ficou muito confuso, eu achava que ia atingir a iluminação e estava muito enganado. Foi uma fase muito confusa de idealismo, de engano, enfim, de confusão emocional. Isso é o melhorzinho. É o melhor. O melhorzinho. O piorzinho é a pessoa tomar medicamento não meti em drogas, mas quase. Exato. Até me ofereceram cannabis no aniversário. Mas pronto, abriu portas para outros campos, o que também foi bom. Imagina para a constelação, deve ser muito bom. Para a constelação é bom. A sua empatia multiplicou, né? Para a constelação é muito bom, mas é um processo lá está, transpessoal. Sair do ego, aquilo que se diz no vulgar gíria da astrologia psicológica de Neptuno, tem a ver muito com a dissolução do ego. Eu não tinha noção do quanto se dissolve de verdade, né? João, grande João, muito obrigado. E é isso aí, gente. Depois de tantos detalhes virginianos deste lado e deste lado, a gente se despede para mais um Na Taverna com Plutão.